Olá, eu sou Eliana dos Anjos e hoje nós estamos com a terapeuta holística Célia Regina. Falaremos especificamente hoje sobre radiestesia, radiônica e o tarô fitoenergético, não é isso? Isso. Tudo bem, Celinha? Tudo bem, você? Celinha para nós íntimos, como sempre, né? Como sempre. Todo mundo já conhece o nosso trabalho. Uhum. Né? Eu gostaria muito que você explicasse para nós agora o que é realmente a radiestesia. A radiestesia é uma técnica que existe há séculos. Por que séculos? Porque desde aquele tiozinho lá no Nordeste, que antigamente descobria a água através da forquilha, ele já estava trabalhando com a radiestesia. O que ele fazia naquele caso? Vamos supor que numa mão ele colocava um copo d'água, ou mentalizava a água, e na outra a forquilha. E aí ele ia procurando a energia daquela água, até encontrar. E quando a forquilha se movimentava, ali estava a água. Nós temos também relatos na Bíblia, quando Moisés bateu o cajado na rocha e dali saiu a água. Então, os nossos relatos de trabalho com a energia da radiestesia, na utilização de um instrumento para se descobrir a água, ele já vem de muitos e muitos tempos. E na radiestesia nós temos elementos. Como os gráficos radiônicos, não é isso? Isso. E o pêndulo. E o principal, que é o pêndulo, né? Então, o pêndulo, ele pode ser de cristal ou qualquer outro material. Nós temos pêndulos de madeira, só que tem que ter chumbo dentro, porque a madeira fica absorvendo a energia, e essa não é a intenção. A intenção é que o pêndulo acabe captando a energia que eu quero analisar e não absorva. O de cristal é o mais usual. Mais usual, mais recomendado. Lógico que eu não vou utilizar, por exemplo, se eu for fazer um trabalho externo ou dentro da casa de uma pessoa, eu não posso utilizar o de cristal, porque ele é muito leve. Se eu tiver uma corrente de ar, ele acaba movimentando de maneira inadequada. Então aí eu posso utilizar um cristal de pedras, ou um pêndulo de pedras. São mais pesados. Que ele fica mais pesado. Ou até mesmo de madeira com o chumbo dentro, porque ele é mais pesado. Como eu trabalho mais para a área da saúde e em ambientes fechados, vamos colocar assim, então eu utilizo mais o de cristal. E qual é o procedimento com os gráficos? Então, o pêndulo, que é um fofoqueiro. Por que fofoqueiro? Porque ele vai me contar aquilo que a pessoa está passando naquele momento. Ele funciona quase como um oráculo. Isso, vamos colocar assim. Então ele vai me dar a energia que a pessoa tem naquele momento, vai me dar o problema que ela está passando, e aí eu consigo verificar a técnica que eu vou utilizar com ela. Isso a pessoa não precisa fazer pergunta nenhuma. O próprio pêndulo vai descobrir o que está acontecendo. Isso, porque a pessoa vai segurar no pêndulo e a energia da pessoa vai ficar ali. Eu vou captar essa energia. Algumas pessoas, alguns terapeutas costumam passar o pêndulo pela pessoa, dependendo da situação, para que circule todo o campo energético. Mas se ela segurar também, não tem problema nenhum. E aí eu tenho alguns gráficos de perguntas e respostas, vamos colocar assim, que são os gráficos que falam sobre as energias, sobre os chakras, a energia espiritual, e aí eu vou fazendo essa medição. Se a pessoa vem com um problema pontual, então a gente já faz o tratamento naquele daquilo. problema pontual. Se ela vem sem saber o que ela tem, então o pêndulo acaba me contando. Porque muitas vezes você pergunta e nem a pessoa sabe direito o que ela está sentindo, pelo que ela está passando. E nós temos gráficos para tudo? Gráficos para tudo, né? Então, alguns exemplos de gráficos mais usados que a gente sempre comentou é o... acho que eu esqueci de pegar um lápis.
Qualquer um. Isso. Seria esse daqui, né? O Yoshi. Esse é um gráfico que significa proteção divina, que é o nome de Jesus. E ele é um gráfico que você deve utilizar na sua residência. Então, é um gráfico de proteção. Sim, porta de entrada e porta de saída. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho uma porta de saída porque eu moro no apartamento. Então, lado de dentro na porta de entrada e no último cômodo na janela. Na última janela que você considera, né, o oposto a essa porta de entrada, mais um gráfico que seria essa porta de saída. Dentro e em cima do batente. Dentro e em cima do batente. Tem algumas pessoas que compram quadrinhos, Sim, que compram, né? Ele tem formato de metal, ele é feito no Adesivo. metal, tem um adesivo, também você pode imprimir, certo? Principalmente se for impressora de toner, porque aí é a energia do grafite, e colocar lá e a proteção vai estar sendo realizada na sua casa. Então, esse é o gráfico mais comum que a gente costuma dizer que não tem contraindicação. Temos alguns outros gráficos, só que aí você precisa tomar um pequeno cuidado, que é, por exemplo, o desimpregnador. Ele é um gráfico muito poderoso para eliminar tudo aquilo que você precisa. Só que você tem que tomar cuidado. São as flechas, né? São as flechas, né? Que é esse aqui das flechas. Só que você precisa tomar cuidado, porque você tem que ter certeza que você precisa eliminar aquilo. Tá doente? Precisa eliminar aquela doença, aquela pedra nos rins? Você pode utilizar ele, mas você tem que ter certeza que você tem a pedra nos rins e que você vai conseguir aguentar expelir a pedra nos rins. Por isso que aí a gente solicita que passe por uma avaliação. Lógico. Né? Nós temos gráficos também para a saúde. São gráficos que não tem contraindicação, como por exemplo o programador físico. Ele é um gráfico para aquelas pessoas que estão debilitadas, que estão na UTI, que precisam ter aquele reforço energético. Você pode utilizar ele ou diretamente debaixo do travesseiro da pessoa ou escrevendo o nome da pessoa no gráfico. Eu ia te perguntar isso. Como se trabalha? Então eu vou lá e imprimo o gráfico. Isso. Como é que eu trabalho isso? Você imprimiu o gráfico. Você pode colocar, a pessoa pode andar com esse gráfico. Então ela anda com esse gráfico, no caso do programador físico. A pessoa não pode andar com um gráfico. Ela está debilitada, está em cima de uma cama. Você não pode levar esse gráfico para dentro do hospital. Você vai pegar o lápis, porque você vai trabalhar com grafite. O grafite é da natureza, por mais que ele está aqui, né, no formato de lápis, mas ele foi retirado da natureza, como se fosse um cristal. E você vai escrever o nome de batismo e a data de nascimento dessa pessoa. Então você vai pegar, imprimir esse gráfico, você vai pegar aqui dentro do gráfico e escrever o nome de batismo e a data de nascimento. E fazer um agradecimento. O que você precisa? Que aquela pessoa tenha uma saúde perfeita dentro do merecimento dela. Então você vai agradecer pela saúde perfeita, escreve o nome da pessoa, a data de nascimento, dentro do seu merecimento. A gente nunca pode esquecer que todas as técnicas, né? Eu acho, mas principalmente os nossos gráficos radiônicos, eles vão fazer o trabalho deles dentro do merecimento de cada um. Do universo, né? Aquilo que está. E quanto tempo tem a durabilidade de um gráfico? 30 dias. E depois? Você deve queimar mesmo. Pegar o papel, por mais que fique difícil, mas você tem que transformar aquele papel em cinzas. E depois você pega as cinzas e manda para o universo. Sopra, né? Eu não gosto de jogar no ralo. Você não pode jogar no ralo de casa. Você tem que jogar fora da sua casa para essas cinzas ir embora para o universo. Justamente para levar, né? Isso, justamente para levar. Então, existem vários gráficos Para vários problemas. E quem vai dizer isso é o pêndulo através de uma avaliação. Aí marca, passa numa anamnese e aí você vai descobrindo aquilo que a pessoa precisa. A
minha anamnese, no caso, ela não é de perguntas. Sim. Ela é feita com o pêndulo. É que tem algumas pessoas que quando escutam essas palavras, esta palavra já fica com um certo receio, porque fala assim, nossa, eu vou ter que responder um questionário enorme, vou ter que falar de coisas que nem eu sei. E não é assim. Por quê? Porque o pêndulo vai me dar as indicações. Lógico que eu faço algumas perguntas, mas se a pessoa não quiser responder, o próprio pêndulo conta. O próprio pêndulo conta. Então a minha anamnese seria em cima do pêndulo. Então eu sigo, não padrão, né? Porque cada pessoa tem uma energia e cada energia nos leva para um caminho. Mas a gente segue mais ou menos um roteirinho para iniciar essa avaliação. E o interessante da radiestesia e da radiônica é que eu posso utilizar, dentro da radiestesia, gráficos, não para tratamento, mas gráficos para descobrir o que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui, deixa eu pegar ele por aí só um minutinho. Eu posso pegar aqui um gráfico onde tem alguns nomes de doenças. Então, se a pessoa está se queixando de alguma coisa, eu estou com uma dor de cabeça, será que é um aneurismo? Será que é? Então, eu consigo, através da energia dela, uma indicação. Olha, não, sua dor de cabeça não é física. É emocional. É emocional. Ansiedade. Porque aí você tem um outro gráfico que tem todas as nossas doenças emocionais, tem um outro gráfico que vai falar sobre as nossas energias, como, por exemplo, a vitalidade. Então aqui eu consigo verificar qual é a energia da pessoa naquele momento, naquele dia. Aí muitas vezes sai uma energia baixinha e eu pergunto assim, você passou por um processo de infecção, garganta? Acabei de sair de uma sinusite. Ou tenho uma sinusite. Então está explicado porque a vitalidade daquela pessoa também baixa. Então, seria a imunidade. A imunidade. Então é uma pessoa que ela vai ter sempre alguns problemas. Porque ela tem uma imunidade baixa. Então ela sempre vai ter um probleminha de garganta. Infecções. Exatamente. Então, com o pêndulo, eu consigo montar gráficos que vão me respondendo as perguntas que a pessoa não responderia. Muitas vezes nem sabe, né? Muitas vezes nem sabe. Perfeito. Muitas vezes nem sabe. Então isso é o teu trabalho como radiestesista. Isso. Dentro da radiestesia e radiônica. Isso para, vamos colocar assim, a parte de saúde. Ok. Porque você também consegue fazer isso para a parte física, que seria a casa, a parte material, certo? Só que aí são técnicas, são gráficos diferentes, mas que você também consegue Então você visualizar. trata ambientes, pessoas, animais, empresas. Quer dizer, a radiestesia ela é ilimitada. Ela é ilimitada. Você pode fazer, por exemplo, a pessoa chega, eu sinto sempre uma dor muito forte nas costas, sinto sempre uma dor de cabeça. E aí você faz uma avaliação dessa pessoa e a pessoa não tem nada. Então aí você começa a pesquisar em relação ao ambiente em que ela se encontra. Ou a casa ou o trabalho. Ou o trabalho. E aí você consegue fazer um trabalho para este ambiente, com a própria radiestesia e a própria radiônica. Porque muitas vezes a pessoa se contamina energeticamente, não por ela, mas pelo ambiente em que ela trabalha. Sim. Ou a casa dela, uma casa muito antiga, onde várias pessoas já passaram. Exatamente, a própria energia das pessoas. Isso. Ou a família, ou quem está doente é a família, sim, e aí sim. você precisa tratar a família, também é possível através da radiestesia e da radiônica fazer esse tratamento. Muito bem. E não tem outra indicação, tá? Tá. De 0, bebezinho, barriga da mãe,
até 100 anos, 110 anos, 120 anos, não sei qual é a Isso é mais interessante, né? Porque como não tem contraindicação, todos podem se tratar. Todos podem se tratar. E aí eu falei, né, uma pessoa de 100 anos, mas como é que eu vou transportar a minha mãe, o meu vozinho que está numa clínica? Não, aí a gente consegue fazer um trabalho à distância. Por quê? Porque já é uma pessoa debilitada que não pode ir até você. Então você consegue, através de uma foto dessa pessoa ou através do nome de batismo e a data de nascimento dele, fazer um trabalho. Precisa sempre de um testemunho da pessoa. Isso. E o testemunho é ou a pessoa ou algo da pessoa. Ou algo da pessoa. Um nome, uma foto. Uma foto em que ela esteja sozinha, Uhum. né? Pode ser até uma fotinha de 3x4, aquelas pequenininhas. Ou o nome de batismo e a data de nascimento. Se tiver também, lembrar o lugar onde essa pessoa nasceu, melhor ainda, porque é como se você estivesse passando o RG dessa pessoa. Bem fino. Então isso é o que a gente chama de testemunho. O ideal mesmo é a pessoa. Não tendo a pessoa estando impossibilitada, aí eu preciso pedir autorização para fazer a radiestesia radiônica para a pessoa? Sim, você precisa. Só se pode fazer no caso em que a pessoa está impossibilitada. Então, um senhor que já tem Alzheimer, uma pessoa que está em tratamento psicológico, psiquiatra, um bebê. Ela não tem ainda a voz, né? Exatamente, mas aí a mãe, né, tá Sim, indo vai ali definir, fazendo sim. isso. Aí você consegue também fazer, Ok. certo? Então isso sobre radiônica e radiestesia. Isso. Muito bem. Agora, a Célia Regina, nossa terapeuta holística, vai estar falando de uma outra técnica que eu adorei quando ela levou no meu programa de rádio, foi sensacional, que é o tarô fitoenergético. Gente, é sensacional e ela vai estar explicando agora pra gente como funciona. Na verdade, o tarô nada mais é do que cartas, Sim. né? O nome tarô já diz. Agora, o intuito desse tarô é o que eu tenho nessas cartas, que no caso são as minhas ervas. Aquela erva, aquele chazinho que a vovó dava para você tomar lá atrás, para você acalmar, lembra? O chazinho de camomila para o bebezinho, enfim. São essas plantas, são essas ervas que eu trabalho no tarô. Só que como são muitas, e eu tenho uma gama para trabalhar todos os chakras e cada chakra do nosso corpo, cada parte energética do nosso corpo. Eu teria cerca de 10 ervas para trabalhar aquele lugar. Eu optei, em vez de estar trabalhando com o pêndulo, para descobrir qual dessas 10 ervas referentes ao primeiro chakra, as 10 ervas referentes ao segundo chakra a pessoa precisaria, eu optei por trabalhar com esse tarô. Então ele já vem, lógico que eu também não trabalho com todas as ervas do tarô. São quantas lâminas você tem? Na realidade, são 128. Tarô completo. O tarô completo. Eu trabalho com cerca de 50. Ok. Que são as 50 ervas mais fáceis de você encontrar em qualquer casa de ervas, em qualquer feira, em qualquer herveira, em qualquer banca, você consegue encontrar. Então, eu trabalho com essas cerca de 50 ervas e a gente faz como se fosse um jogo de tarô que as pessoas estão acostumadas a fazer. Eu vou embaralhar o tarô. Vou pedir para a pessoa cortar ele em 3 bolinhos diferentes e vou pedir para ela escolher um desses bolos. Isso tudo, lógico, depois de já ter conversado com a pessoa, de já ter pegado a energia dela, já saber mais ou menos qual o intuito dela naquele momento. E aí, a gente acaba fazendo
eu trabalho com ele de 3 maneiras diferentes. Ou com um jogo mesmo, na qual eu disponho o tarô em cruz. E aí você tem presente, futuro e passado, seu mental, seu hoje, né? O seu fixo, o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Então aí eu verifico o que está acontecendo. Cada carta tem uma erva, cada erva tem uma intenção, um trabalho. Essa é uma das maneiras de trabalhar com ele. A outra maneira é, dependendo do problema da pessoa, pedir para ela separar, né, fazer os 3 bolinhos, pedir para ela escolher um dos 3 bolinhos e abrir o leque, embaralhar novamente, e aí peço para a pessoa pensar naquele problema que ela veio e aí solicito que ela retire uma carta. Então a carta que ela escolhe acaba sendo a erva que ela necessita para aquele problema que ela está passando naquele momento. Uma confirmação sempre é necessária, então no segundo bolinho eu faço a mesma coisa e peço para ela tirar uma outra carta e aí acontece a mesma coisa. Normalmente uma confirma a outra ou uma complementa a outra. E o terceiro bolinho eu faço a pergunta se esta pessoa precisa de mais alguma coisa para auxiliar ela na energia. E aí ela vai novamente escolher uma carta. Essas 3 ervas que saíram, aí eu vou explicar, né? Tanto faz na cruz ou aqui, eu explico para elas o significado e o que ela afeta na vida da pessoa neste momento, certo? E aí eu vou indicar o chá da mistura dessas 3 ou 5 ervas. Porque se for na cruz serão o máximo ervas. Então são 5. O máximo, na realidade, eu poderia trabalhar com uma erva para cada chakra, uma erva para o físico e uma erva condutora. Tá. Então eu posso trabalhar com 7, 8, até 10 ervas. Só que depois, no retorno dessa pessoa, eu nunca sei exatamente qual foi a erva que funcionou. Exato. Então, eu prefiro trabalhar com 5 no máximo, porque eu consigo delimitar o que cada uma vai fazer no organismo daquela pessoa. Okay. E aí eu sei se eu preciso repetir aquela ou trocar. Entendeu? Então, poderia trabalhar com 10. Prefiro trabalhar somente com 5. Tem prazos ou não? Depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa. Um padrãozinho, vamos colocar assim. Porque sempre tem aquela história de o comum para quase todos. Uhum. São 10 dias. 10 dias você tomando chá durante pelo menos 3 vezes durante o dia. No mínimo 3 vezes. Mas não é um chá, por exemplo, aqui eu tenho alcaçuz, dente de leão e jambolão. Que sabor vai ficar isso? Não importa, não interessa o sabor, interessa a energia. Então você vai fazer uma mistura dessas 3 ervas, vai aquecer 500 ml de água, desligar o fogo, pegar uma pitada dessa erva e colocar nesses 500 ml e tampar. Ele vai deixar ali descansando pelo menos por 15 minutinhos. E aí esses 500 ml você vai ter que tomar durante o seu dia. Não pode ficar pro dia seguinte, que aí você já perdeu. Ah, mas eu não tô sentindo gosto de nada, eu tô sentindo gosto de água. Não importa. O importante é que essas ervas estão dentro desta água e esta água está sendo energizada por essa erva. Por isso que é fitoenergético e não é fitoterapêutico. Isso.
Porque a fitoterapia você pega a essência da planta. E aqui eu pego a energia da planta, a energia da erva. Tanto é que tem algumas ervas que elas não seriam próprias para consumo, mas como eu estou trabalhando apenas com a energia e é uma pitadinha, num monte de água, então não tem problema. Então não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Você tem pressão alta, você tem pressão baixa, não pode tomar muita camomila. Não, aqui não tem esse problema. Porque você não vai tomar a camomila. Você vai pegar a energia da camomila. Entendi. De preferência, esse chá ele não deve ser adoçado com nada. Nem Ainda com... perdeu a essência, perdeu a fórmula, né? Sim, porque aí você já vai estar colocando Uma química. uma química ali dentro. Ah, então eu posso usar mel? Não, mel também tem outros componentes, tem outra energia de um animalzinho, então você já está misturando as coisas, o ideal seria não. Pode o bebezinho tomar? Pode o senhor 100 anos. 100 anos que está tomando lá trocentos medicamentos? Melhor ainda, porque na hora que ele for tomar o medicamento, ele toma o chá junto. Então, em vez de ele tomar com a água normal, ele vai tomar o medicamento dele e usar o chá. Só não pode colocar na geladeira, porque você colocando na geladeira, você tem toda a energia daquele eletrodoméstico que vai atrapalhar o seu E muda as chazinho. moléculas também, né? Muda de bastante. temperatura ambiente para frio. Quer dizer, Então, você pode deixar ali, ficar na temperatura ambiente e aí tomar na temperatura ambiente, certo? Ou tomar quente no momento em que você fez. No contrário, não. E normalmente são 10 dias. Lógico que tem casos que a gente aumenta um pouquinho, tem casos que você diminui. Aí vai depender de caso a caso, mas o padrãozinho seriam 10 dias, 3 Então vezes ao vamos dia. supor que eu marque uma consulta com você. Ok, Você vai radiestesia, isso. detectar o que está acontecendo. Exatamente. E além dos gráficos, você pode me indicar também outro tratamento que você faz em conjunto. É Exatamente. Isso. Perfeito. Não são técnicas separadas? São. Posso usar elas separadas? Pode. Posso. Só que eu sempre gosto de fazer a avaliação da pessoa através da radiestesia. E aí, através da radiestesia, se define. Vai ser o gráfico, radiônico ou vai ser a fitoenergética? Entendi. Certo? Ah, mas se a pessoa chegar e falar assim, não quero a radiestesia, quero só a fitoenergética. Ok, a gente também consegue fazer o trabalho do mesmo jeito. A gosto do cliente. A gosto do cliente. É que assim, eu sempre falo que as pessoas elas não se conhecem. Elas vão se conhecendo aos pouquinhos quando ela vai abrindo o campo energético dela. Sim. Então, para trabalhar com a fitoenergética, o ideal seria saber qual é o problema que ele traz ali. Se você não sabe qual é o problema, também dá para trabalhar? Dá. Só que aí ele vai começar com um trabalho de limpeza primeiro, de abertura desse campo energético e depois o trabalho realmente de tratamento. Entendi. Então demoraria um pouquinho mais. Por isso que eu gosto de usar a radiestesia para saber qual é o problema e aí já atacar o problema pela raiz. Certo? Quer falar um pouquinho dos cristais de Oz? Os cristais de Oz. É uma outra ferramenta na qual eu trabalho, né? No caso aqui eu tenho o spray de turmalina negra, que é esse cristal. Só que em vez dele estar assim, ele tá já prontinho para você utilizar. Turmalina negra te traz um campo de proteção. Também tenho ametista na forma de spray. Enfim, tem uma gama de trabalhos, uma gama de produtos que são da linha Cristais de Oz. Que na realidade é uma linha. E aí, logicamente, durante, né, a sua consulta, a tua própria intuição e a própria radiestesia vai te direcionando para o tratamento que a pessoa pode estar fazendo, né? Exatamente.
Então, assim, a minha ferramenta básica é os pêndulos, que é Sim. a radiestesia, e agora a fitoenergética. Sim. Só que, dentro desse trabalho, pode ser que tenha necessidade da linha dos cristais de Oz. Perfeito. E dentro da linha de cristais de Oz, é estranho falar isso para as pessoas, né? As pessoas acham estranho, mas é como se você tivesse o cristal dentro do frasco. E aí, você pode ter ele assim, na forma de spray, ou para você tomar. Então, você toma o cristal. Sim. Na realidade, a energia do cristal, porque quando você toma o chá, você não toma a planta. Nesse caso da fitoenergética, você toma a energia da planta. E é a mesma coisa que acontece na linha dos cristais de Oz. Você não toma o cristal, mas a essência dele está aqui dentro. Ok. Tudo isso, né? A partir de hoje nós estamos trazendo essa ferramenta a mais para vocês. Os nossos próximos vídeos vão ser lives ao vivo, aonde a Célia também vai fazer atendimento, né? Eu vou estar explicando isso agora no decorrer, né? Nas minhas páginas também. E se você se interessou, você pode já procurar a Celinha. Sim. Quais são os seus contatos? O meu telefone de contato, que tem o WhatsApp, mas já lembrando, né, gente, o WhatsApp é para tirar uma dúvida, para marcar uma consulta, é o 981333201. 981333201. Ai, o DDD é 13, então me lembrando aqui que precisa falar. É que eu tô tão acostumada, né, gente? Agora vai pra internet, de repente a gente encontra outras pessoas, né? E também tem o meu site, que é o croparraliar.com.br. C de casa, R de raio, O de ouro, P de pai, A de amor, H de Érica, A de amor, A de amor, L, L de luz, I de igreja, A de A amor, de amor, H de helicóptero. Parraliar. Parraliar, Parraliar, inclusive, que é o nome do anjinho da Célia Regina. Sim. Então é croparraliar.com.br. Inclusive você encontra no site da Célia os gráficos, Isso. se você quiser imprimir. Prontinhos para imprimir. Então, se você já quiser usar o Yosh, Sim. né, Sim. que nós comentamos, você já vai lá, imprime, põe na entrada, dentro de casa, na porta de entrada, e dentro de casa, na porta de saída, na última janela. Já estão dentro da sua residência. Célia, muito obrigada. Obrigada a você. Estaremos juntas mais vezes. Se assim o universo prometer, Com né? certeza. E da próxima vez já com a live ao vivo para atendimento. Ok. Bom, muita Estamos luz. aí. Muita luz. Beijos de luz. Namastê.